Bem-vindos à segunda aula do treinamento. Como sempre, gente, eu vou dar o meu melhor aqui e eu espero de coração também que vocês aproveitem essa aula, tá? Então, bora lá, pega papel e caneta e vamos começar. Hoje, a gente vai falar sobre o terceiro pilar da confeitaria de resultado, que é a estratégia. No primeiro dia, a gente abordou os dois primeiros pilares, a praia e a reinvenção. E no último dia, depois de amanhã, eu vou revelar o quarto pilar da confeitaria de resultado, que é a identidade. Gente, não tem como alguém se destacar sem ter a identidade muito bem definida. Então, vamos para o terceiro pilar, a estratégia. A estratégia é o seu 80-20. Quem não conhece essa teoria é o seguinte, é uma famosa fórmula que foi criada em 1906 por um economista italiano que se chama regra 80-20, ou princípio de Pareto. Isso é importante, viu, gente? Porque essa regra estipula o seguinte: em diversos negócios de diversas áreas, 80% dos resultados dependem só de 20% das causas. Ou seja, com 20% das suas ações, você garante 80% dos seus resultados. Agora, sem a estratégia, você pode investir seu tempo em 80% das suas ações e garantir só 20% de resultado. Então, gente, vocês entenderam a importância de ter um pensamento estratégico? Aí você vai falar, Cris, mas isso não é para mim. É sim, e a gente pode aplicar isso em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente para administrar o nosso negócio. Porque, gente, erros vão acontecer, perrengue todo mundo passa, tá? Mas quando você desenvolve o pensamento estratégico e tem muito bem definido qual que é o seu objetivo, você consegue se manter no jogo. Então, qual que é o seu objetivo? Tá? Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos supor que você queira só fazer alguma coisa ali com as suas próprias mãos, criar, extravasar a sua criatividade sem ter retorno nenhum financeiro, tá? Só uma satisfação pessoal mesmo, um hobby. Nesse caso, o seu foco estratégico ainda vai existir, só que ele vai estar direcionado para novas descobertas, testar seus próprios limites criativos, permitir deixar fluir e não se limitar. Você vai ter que se programar de certa forma para proporcionar esse momento para você. Agora, se você pretende ter um retorno financeiro ou mesmo ter a confeitaria artística como sua principal fonte de renda e de forma sustentável, o seu foco estratégico será direcionado ao alcance desse objetivo de resultado financeiro e para isso você vai precisar aprender sobre precificação, sobre mercado, apresentação, marketing, venda, remarketing, gestão, insumos, processo, organização diária de trabalho. Gente, é muita coisa, tá? Aí você vai falar, nossa, Cris, eu desisti. É muita coisa, eu não vou dar conta, eu não vou nem começar. Vai, porque eu já tracei esse caminho. Eu conheço ele tintim por tintim. Eu sei tudo que pode dar errado e eu sei quais atalhos que vocês podem pegar. Tá? Então, eu também incluí na ECA, na Escola Confeitaria Artística, um conteúdo que vai te guiar nessa jornada, seja qual for seu ponto de partida. Por exemplo, você lembra que eu disse que nessas 3 aulas eu vou te mostrar como vender para um público de 0 a 80 anos? Na primeira aula, eu mostrei para vocês como é que a gente trabalha na calda de açúcar, um produto maravilhoso, irresistível ao paladar da gente, barato, de fácil acesso, mas a gente sabe que tem gente que por restrição ou por recomendação médica ou mesmo por opção não podem ou não querem consumir açúcar. E aí, você se depara com uma situação dessa, você tem uma encomenda, mas não pode entregar aquilo que você já domina, a calda de açúcar. E aí você faz o quê? Então também faz parte dessa estratégia a gente achar soluções para atender todas as outras fatias do mercado, mesmo dentro da sua praia. Você não precisa trocar de objetivo não, tá? Então, nesse caso, a solução já foi pensada há muito tempo, não é uma coisa nova. Provavelmente você já ouviu falar do isomalte e eu vou te mostrar como trabalhar com ele também para você conseguir atender todas as fatias do mercado. Quem quer açúcar, quem não quer consumir açúcar, de 0 a 80 anos, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de quem? Das crianças. Porque as crianças é um público gigantesco que a gente consegue atender mesmo antes delas nascerem, tá? No chá revelação, aí depois a gente pode fazer as lembrancinhas do nascimento, os mêsversários, o primeiro aninho e assim por diante, tá? Então, bora lá para a prática. Então, gente, o isomalte é esse granulado aqui, para quem não conhece, tá? Ele parece uma tapioca, ó. Ele é bem granuladinho, bem branquinho, tá?
E aí, qual que é a diferença do isomalte para o açúcar? O isomalte, ele é um substitutivo do açúcar, então ele tem só 2 calorias por grama, ele não causa cárie, o diabético pode consumir, né? Ele não eleva o nível de insulina no sangue. Ele tem uma transparência, assim, fantástica. Ah, Cris, mas você falou que o açúcar também tem. Também tem. Eu costumo comparar, sabe quando a gente pega um copo de vidro e um copo de cristal? Eu costumo fazer essa comparação. Os dois são transparentes, né? Mas o açúcar, ele fica um pouco mais rústico do que o isomalte. Os dois ficam lindos e transparentes, tá? Mas eu faço essa comparação que eu acho que é a maneira mais fácil de explicar a diferença visual desses dois produtos. E aí, diferença de sabor? Tem, tá? O açúcar a gente já conhece, é uma delícia, e o isomalte ele não tem muito sabor. Por isso que o isomalte a gente sempre trabalha com alguma essência. No caso, se a gente estiver fazendo mexedores, não precisa, né? Porque as frutas, as especiarias, elas já vão soltar o sabor necessário. Mas quando a gente faz um pirulito infantil, por exemplo, se a gente não puser o sabor, ele vai ficar muito sem graça e não vai ficar atraente para a criança, tá? Então, muitas mães preferem o trabalho em isomalte justamente por não querer, né, dar açúcar para as crianças, que causa cárie, enfim. Então, vou mostrar para vocês que com esse produto também a gente consegue fazer coisas muito legais. Então, gente, o isomalte não tem receita. Isomalte é só isomalte. Você leva só o isomalte para a panela e, claro, que aí vai ter a temperatura correta, a temperagem correta para a gente estabilizar ele, mas não vai nada além de isomalte, tá? O isomalte é muito mais fácil de trabalhar do que o açúcar até, viu? Então, gente, a gente pode usar uma infinidade de coisas também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui são as miçanguinhas que a gente pode usar. Lembra que eu falei de lembrancinha de nascimento? Então, você pode trabalhar tudo esses elementos. Miçanga, confeito, ó, estrelinha, coraçãozinho. Esses daqui para Natal, eu tenho aqui ainda. Então, tem muito. No mercado, vocês vão ver uma infinidade de coisa. Além de poder trabalhar com balinha também. Balinha de tutti-frutti, aquela fine, picadinha, M&M, confete. Aí, o céu é o limite, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um pirulito aqui, a minha calda de isomalte já tá aqui estabilizada, tá? O glitter é um produto que dá um charme maravilhoso para qualquer trabalho, tá? Ó. Então, aqui, gente, a gente pode brincar com muitas cores, com várias cores, né? Eu faço muito, vocês já devem ter visto aquele efeito arco-íris, eu coloco várias cores de glitter aqui, tá? Então, se eu fizer isso daqui, ó, em cima do glitter, com a calda transparente, dá um efeito maravilhoso. É um pirulito que vai servir para um chá revelação, para lembrancinha de nenê. Posso usar papel arroz, colocar um nome aqui, um seja bem-vindo, enfim. Aí aqui, para vocês verem a transparência desse produto, eu não vou colocar brilho aqui não, tá? Vou colocar só alguns confeitinhos. E aí vocês observam, aqui tá borbulhando aqui no palitinho, é normal, viu? Porque o palitinho de bambu, quando entra em contato com a calda quente, ele vai soltar umas bolinhas mesmo. Já já elas vão acalmar. E aqui a gente pode brincar. Colocar bolinha, colocar estrelinha. Gente, deixa eu pôr meu olho aqui, porque eu não tô enxergando nada. Aqui a gente consegue colocar... Isso daqui é granulado, ó, granulado colorido. Então, como eu falei, vai ter uma infinidade de modelos aí no mercado para vocês criarem as mais diversas combinações aqui, tá bom? E aí, gente, como eu falei para vocês, que eu já ia ensinar coisas diferentes aqui, a promessa foi essa, o que eu pensei? Eu tenho algumas clientes que me pedem final de semana sempre mexedores, né? Para as reuniões delas, para
em casa com os amigos. E aí elas sempre me pedem também alguns pirulitos para as crianças não ficarem ali sem nada. E aí, pensando nisso, eu resolvi fazer mexedor para criança, né? Porque eu falei, gente, que tal? Mexedor infantil também. Vamos fazer mexedor infantil. Porque é um mexedor que a criança vai conseguir colocar num suco, vai depender do que você coloca, né? Se você trabalhar com frutas desidratadas, a criança vai poder mexer um suco, um morango, uma laranja, maracujá, abacaxi, tem uma infinidade de coisa desidratada aí que vai caber bem em suco, em água, tá? Em uma Sprite, por exemplo, se você faz uma coisa colorida, com brilho, as crianças amam, gente, amam. Elas não gostam de ficar de fora dessas comemorações, não. Então, é um produto que vende bem também. Mas o que eu vou mostrar agora para vocês é um mexedor que eu fiz para as crianças, e as crianças estão usando muito no café da manhã, tá? O café da manhã tem ficado mais divertido, porque elas tomam leite e não é mais aquele leite sem graça. Quer ver meus mexedores? Esses daqui. Então, o que acontece? Como eu trabalho eles muito no isomalte, eu tenho clientes que não gostam mesmo de dar muito açúcar para os filhos, então eu faço eles no tapetinho, igual eu fiz na aula anterior, sem o uso de molde, que é justamente para conseguir fazer eles menores e mais fininhos, tá? Então, eles vão cumprir bem o papel deles de divertir, sem fazer a criança ingerir uma quantidade muito grande, seja de açúcar ou isomalte, tá? Deixa eu pegar um leite aqui para vocês verem o efeito que dá. Então, gente, eu vou deixar um leite aqui, enquanto a gente acaba, só para vocês verem que legal que é. Nesse daqui, ó, eu coloquei confeito, igual eu coloquei nesse coraçãozinho. Tá? E aí, outras formas de a gente fazer os mexedores para as crianças, deixa eu puxar isso para cá um pouquinho, é usar... Aqui eu vou fazer com a calda transparente mesmo, tá? Mas você pode colorir a calda, você pode pôr glitter. Aí vai do que o cliente pedir e do que você quiser oferecer. Tá vendo? Eu vou fazer bolinhas menores, olha. Eu vou pingar uma quantidade menor. Para não ficar uma quantidade muito grande. No caso aqui de isomalte para criança. Então, ó. A gente põe bolinha, põe o palitinho, pode ser um palitinho menor, que o meu aqui já estava preparado. Ou mesmo aquelas colherzinhas de madeira, também fica muito fofo. E aí a gente pode usar confeito, mas pode usar também, ó, cereal, pode usar gotinha de chocolate, para ela colocar no leite, ó. 2 tipos de cereal. Olha que coisa mais fofa, gente. Tem aquele granulado também mais grossinho, colorido. Eu tô usando o que eu tenho aqui agora, tá? Mas no mercado é o que eu falei, tem uma infinidade de coisa diferente aí que chama a atenção da molecada, tá? Então, isso daqui para ela mexer um leite e já comer e brincar ali, se a calda estiver colorida... Olha só esse leite, já virou um leitinho azul, tá? A quantidade de corante, gente, é muito pequena, tá? Não é aquela coisa que vai falar, nossa, tô dando corante pro meu filho. E tem os corantes naturais também, que eu falei já na aula anterior, a casca de pitaia é um exemplo que a gente consegue colorir, já colocar na calda, a hora que estiver fervendo, e vai fazer um pirulito cor-de-rosa, tá? Com corante natural. Então, esse também não é problema. Mas é uma quantidade bem pequena que a gente usa também. Vamos ver se já esfriou aqui. Ainda não. Ainda tá fazendo um barulhinho bem xoxo. Quando faz um barulhinho de vidro é porque tá bom. Então, gente, a gente tá usando aqui um produto zero açúcar, né? Que é o isomalte. E a gente tá colocando açúcar nele. A gente não deixa de estar colocando confeitos, granulados, gota de chocolate. Isso tudo tem açúcar, tá? Mas o que acontece? A gente não tá vendendo isso para um diabético. Porque se for, a gente não pode colocar. Tá? A gente tem que ficar muito atenta a esse detalhe. Agora, por exemplo, uma mãe que quer dar para as crianças esses mexedores coloridos, né, com balinhas ou com confeitos, ela vai estar dando para a criança uma quantidade muito menor de açúcar do que se fosse feito no açúcar,
tá? Ao invés do isomalte. Então, assim, tem que ficar bem atenta no jeito que você vende esse produto. Você não pode vender um produto desse falando que ele é zero açúcar, porque ele tem a adição dos confeitos e outras coisas que a gente vai usar, tá? Mas ele tem bem menos açúcar do que se ele fosse feito com a calda de açúcar, entendido? Agora, para o público de fato restrito ao açúcar, dá para fazer neon, dá para usar glitter, as frutas desidratadas, gente, é uma saída maravilhosa, tá? Super saudável, que as crianças também curtem pra caramba. Então dá para fazer mexedor para as baladinhas infantis, esse público mais adolescente que começa a fazer festinha, então fazer os mexedores para eles neon, com fruta, eles amam, tá? Então não vamos deixar esse produto maravilhoso, que é o mexedor para bebida, se restringir só ao público adulto, tá? Porque tem uma opção muito maior do que isso. Hoje a gente está falando aqui de criança, né? Mas a gente tem o público idoso, que tem diabetes, tem o público fitness, que frequenta academia e cada vez mais está querendo consumir menos açúcar, né? Então esse público também está crescendo cada dia mais. Aqui eu já consigo tirar, vamos lá. Olha só. Gente, olha o brilho desse produto. Esse daqui, como ele é totalmente transparente, eu vou pôr o fundo preto aqui para vocês verem as micro bolhas. Aqui, ó, se vocês conseguirem perceber, ficou uma pontinha. Essa pontinha, a gente sempre tem que dar uma maçaricada aqui, porque ela pode machucar a boca da criança, tá? Corta igual vidro. Então, olha só. Dá para perceber as micro bolhas? Eu sempre falo isso. Eu acho a coisa mais linda do mundo essas micro bolhas, tá? Então não tem certo, não tem errado, com bolha é errado, sem bolha é certo. Isso não existe, tá? Então eu posso optar por deixá-los assim, aí vai realmente de gosto mesmo. Ou a gente vai passar o maçarico em toda a lateral. E aqui no verso dele. Parece uma mágica. Então, cada produto tem seu charme. Com bolha tem charme, sem bolha também tem. Vai depender do efeito que você quer dar. Tá? Esperar esfriar um pouquinho aqui que eu já mostro pra vocês. E olha só, gente, esses mexedores aqui para café da manhã da criança. Que coisa mais fofa. Aqui é um fio de calda, viu, gente? Que tá passando aqui. Olha só. Tá? Esse daqui colorido, ele vai colorir o leite também. E esses daqui vão só dar uma adoçada e a criança vai brincar aí com cereais, com chocolate. O chocolate também vai derreter no leite quente. Olha só. Sem bolha e com bolha. Com glitter. Tá? Então, são produtos que atendem, como eu falei, de crianças desde dentro do ventre da mãe até se tornar um adulto. Gente, então é isso. Continua aqui comigo. Depois de amanhã eu vou falar de um terceiro público e de uma terceira cauda que eu vou ensinar para vocês e vai ajudar vocês a definir certinho qual é a praia de vocês. É mais uma opção que vocês vão ter para aprender e para facilitar aí nessa escolha de vocês, tá? Além disso, a gente vai trabalhar o quarto e último e mais importante pilar da confeitaria de resultado, que é o que vai fazer realmente você se destacar no mercado, que é a identidade. Te vejo lá.